Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 133. Salmo de número 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Repito o primeiro versículo. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Eu vou pedir para a Ana e para o Samuel, o pessoal da nossa mídia, que coloque uma mensagem, uma poesia que fala a respeito desse tema de hoje. O nosso tema nessa manhã são relacionamentos. Então vamos ver esse vídeo que fala sobre amizade. Desculpa aí. Como é curioso o laço. Uma fita dando voltas, enrosca-se, não se embola, vira, revira, circula e pronto. Está dado o laço. É assim que é o laço. Coração no coração. Tudo isso cercado de braço. É assim que é o laço. Um abraço no presente, no cabelo, no vestido, em qualquer coisa. E quando puxa uma ponta, o que acontece? Vai escorregando devagarinho, desmancha, desfaz o abraço. Solta o presente, cabelo fica solto no vestido. E na fita, que curioso, não faltou nenhum pedaço. Ah, então é assim o amor, a amizade, tudo que é sentimento, como um pedaço de fita. Encosta, segura um pouquinho, mas pode se desfazer a qualquer hora, deixando livre as duas bandas do laço. Por isso ele se diz um laço afetivo, um laço de amizade. E quando alguém briga, então se diz: romperam seus laços. Saem as duas partes igual aos meus pedaços de fita, sem perder nenhum pedaço. Então o amor e a amizade são isso. Não prendem, não escravizam, não apertam, não sufocam, porque quando vira nó, já deixou de ser um laço. Essa linda poesia ilustra bem o que eu quero falar nessa manhã. Eu gostaria de falar sobre relacionamentos, sobre amizade. E todo ser humano passa a sua vida à procura de amizade. A vida é, em parte, o que fazemos dela, e, em parte, o que fazem dela os amigos que escolhemos. A amizade precisa estar em constantes reparos. O tempo toma de nós, entre outras coisas, as amizades que tínhamos antigamente. O tempo e a distância são testes para a amizade. Cultivamos a nossa amizade mantendo o contato. Nenhuma amizade pode crescer se não lhe dedicamos tempo, pensamento. É preciso manter a amizade em constante reparo. E tem uma frase muito interessante. Aquele que não faz conhecidos, à medida que avança pela vida, logo se verá sozinho. Temos essa necessidade. À medida que vamos caminhando, aumentando as nossas amizades, os nossos laços de pessoas que nos cercam. Porque senão, corremos o risco de ficarmos sozinhos. Quando eu fui, em 2015, morar lá em Niterói, fui morar no condomínio, conhecia ninguém. E olha, é a pior coisa no mundo que você chega num lugar, não conhece ninguém. O que eu fui fazer? Eu desci e ia ficar lá na portaria, olhando segurança e conversando com os segurança. Até que um dia eu conheci um senhor e começamos uma amizade.
seu Luiz e Assunção, sua esposa. E aí fui aumentando, e criei, como eu já contei aqui para o Matheus, ele riu muito, o grupo dos sub-80, que são pessoas com 70 anos em diante, 70, 75, 70, 76 é o jovem que faz parte do nosso grupo de amizade. Então, amizade, o tempo precisamos cultivá-las, porque senão acaba, nós se nos fecharmos, vamos diminuindo, e corremos o risco de ficarmos sozinhos. Amizade com o tempo também precisa ser mantida. Hoje, com esse negócio chamado WhatsApp, ficou ótimo. Como eu mando mensagem para o Matheus manda mensagem para mim, eu fico sabendo da igreja através do Samuel e da Ana, graças a Deus, eu vejo o culto lá de Niterói. Mas a amizade precisa ser cultivada. E é importante isso. E o WhatsApp realmente nesse ponto ajuda muito, porque nos aproxima. Depois de muito tempo eu consegui criar meu grupo do seminário. Nós éramos em 21, hoje não somos mais em 21, algumas pessoas já partiram, mas eu mando mensagem para eles. E faço uma coisa que eu fazia com muito carinho aqui na igreja. Peguei a relação de todos os aniversariantes dos 17. E hoje já mandei a mensagem para o Josias, porque é o aniversário do Josias, que é pastor lá em Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro. Então, amizade é algo que nós precisamos cultivar, desenvolver. E por isso o Salmo 133 diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Desenvolver esse sentimento. Eu gostaria de falar que existem 5 tipos de caminhada de amizade. Primeiro são os conhecidos. Nós só sabemos o seu nome, sabemos a sua função, mas não temos muito mais do que simplesmente um nome, um rosto. Nós temos muitos conhecidos. Quem mora em prédio, então, tem muitos conhecidos. Mas não tem mais do que simplesmente um bom dia, uma boa tarde, apenas um relacionamento superficial. São apenas nomes ou rostos que são conhecidos. Mas existem os clientes, que são aqueles relacionamentos de trabalho, o relacionamento em que se desenvolve através de um processo do dia a dia. Existem os colegas, que já é um pouco mais do que o relacionamento profissional. Pessoas com quem trabalhamos, com quem dia a dia convivemos. E eu trabalhei 20 anos no Instituto Federal de Santa Catarina, mas eu gosto sempre de dizer que é a escola técnica. Quando eu entrei era a escola técnica, e a escola técnica ficou no meu coração. E lá na escola técnica de 20 anos, eu desenvolvi uma amizade muito grande com um colega de geografia, chamado Felipe, que ainda está lá ainda hoje. Sempre mais mantenho contato com o Felipe. Então, nós dois fizemos uma parceria. Nós montamos o laboratório de geohistória e viajávamos com os alunos. Ele dava aula de geografia, especialmente aqui em Santa Catarina. E eu dava aula de história de Santa Catarina para os alunos nossos aqui. A Lucila foi minha aluna lá na Escola Técnica de São José. Bons tempos, né, Lucila? Você fez refrigeração, Tele? Telecomunicações, Então, é um grande colega até hoje que eu criei lá na Escola Técnica de São José, um companheiro muito querido. Mas existe o quarto, que são os companheiros. São pessoas que simplesmente convivem conosco, são mais do que clientes, mais do que colegas, são companheiros, pessoas com quem gostamos de nos relacionar, de caminhar juntos, de nos encontrarmos, de conversarmos. Esses são os nossos companheiros. E esse relacionamento é muito importante. É um passo acima, eu diria que é o 4º degrau.
O primeiro degrau são os conhecidos, o segundo degrau são os clientes, o terceiro são os colegas, o quarto degrau são os companheiros, no qual nós gostamos de conviver, de falar, de caminhar. Passamos momentos e mais momentos juntos e é sempre saudável. E é muito importante isso dentro da nossa vida cristã. Mas existe o quinto degrau, que eu diria que é o ápice de um relacionamento de amizade. São os amigos do peito. E amigos do peito são pessoas com qual nós abrimos o nosso coração para elas e elas também para conosco. Nós nos sentimos bem e confiar àquelas pessoas os nossos relacionamentos. Abrimos o nosso coração, mutuamente nos edificamos, conversamos, pessoas com quem nós temos total transparência nesse relacionamento e nessa caminhada. E isso ocorre de maneira muito íntima e muito pessoal. E eu queria então passear na Bíblia, o que a respeito disso a gente aprende. Então vamos para Provérbios, capítulo 18. Provérbios, capítulo 18, versículo de número 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que irmão. Deixa eu ver aqui na linguagem de hoje. O homem que tem muitos amigos sai perdendo. É isso aí. Mas há amigo mais chegado que... Obrigado, Ana. Mas amigo mais chegado que irmão. Existem amigos mais chegados que irmão. Eu morei 46 anos, 40 anos precisamente aqui em Florianópolis. A minha família do Rio, 1.100 quilômetros. E aqui então encontrei muitos verdadeiros amigos, que foram muito mais chegados que irmãos. Nós estávamos muito distantes, 1.100 quilômetros. Por mais que todo domingo eu ligasse para Niterói, interurbano, todo domingo, para falar com meu pai e minha mãe, isso era religião. Todo domingo à tarde, falava com ele, com ela e com as minhas irmãs, quando eu lá estava. Mas a Bíblia diz que existem mais amigos, mais chegados do que um irmão. E são relacionamentos que nós cultivamos. E às vezes acontece isso. Existe um amigo mais chegado do que um irmão, do que uma irmã, pessoa íntima, pelo qual nós sentimos vontade, prazer e de caminhar junto. E demos no Novo Testamento 2 exemplos disso. Abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo número 2. Filipenses, capítulo número 2. Verso 19. Filipenses, capítulo 2, versículo 19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Tiago, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, o que não é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como um filho para o Pai. Com efeito, é que eu espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Vou repetir o versículo 20, porque a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos nossos interesses. Paulo e Timóteo era como esse que eu citei, amigos do peito. Timóteo se tornou filho na fé, ele mesmo diz isso, como um filho na fé. Timóteo se converteu através do relacionamento com Paulo e se tornou um grande companheiro de Paulo. Paulo e Timóteo, pessoas que foram muito usadas por Deus na propagação do Evangelho. E ele disse,
a ninguém tem de igual sentimento, ninguém pensa como eu, a não ser Timóteo. Timóteo e Paulo era aquela dobradinha, uma amizade muito íntima, uma amizade profunda, relacionamento de coração para coração, amigos do peito, ou numa expressão que eu escuto muito popularmente, uma alma gêmea, uma pessoa que tem o mesmo sentimento, pensavam da mesma maneira, e essa intimidade grande entre Paulo e Timóteo. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo número 17. Evangelho de Mateus, capítulo de número 17. Os apóstolos eram em 12 apóstolos. Mas dos 12, Jesus tinha muita intimidade com 3. Abra lá em Mateus capítulo 17, versículo de número 1. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João, e os leva em particular a um alto monte. Jesus tinha íntima amizade com Pedro, Tiago e João. Eram amigos do peito. Se eu pudesse julgar assim, eu diria que os outros 9 eram companheiros, mas amigos do peito, Pedro, Tiago e João. Jesus tinha uma intimidade imensa com esses 3. Pedro, Tiago e João. E muito mais do que os 3, nós observamos no Evangelho de João, capítulo 21, versículo número 7, algo muito importante. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão, ouvindo isto, cingiu-se com sua veste, porque havia se despido, e lançou-se para o mar. Aquele discípulo a quem Jesus amava. Capítulo 21 de João, versículo 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Chamava-se João. João é o discípulo amado. João é aquele discípulo que tinha essa intimidade com Jesus Cristo. Na crucificação, só havia um discípulo. É esse discípulo amado. E Jesus, na crucificação, olhando para ele, disse: João, eis a tua mãe. Mãe, ó, eis o teu filho. O que ele estava querendo dizer ali para João? João, responsabilidade sua agora de cuidar de Maria. Maria, esse é seu filho que irá acompanhá-lo. Que coisa linda essa cena na crucificação. Esse é o meu discípulo amado. A intimidade dele com Jesus era algo profundo, a tal ponto dele falar na crucificação: João, esta é tua mãe, Maria, este é teu filho. Ele estava dando aquela responsabilidade para João cuidar de Maria, sua mãe, já que, pelo que a gente entende nas Escrituras, Maria era viúva, José já havia morrido. Nós não observamos isso no Novo Testamento, que há um momento que se cessa de falar de José. E os historiadores acreditam que ele teria falecido e que ela era viúva. E por isso ele disse isso. É fundamental na igreja nós desenvolvermos isso. Companheiros, amigos de julgo, amigos do peito. Eu chego a afirmar: o que sustenta a nossa caminhada, nos ajuda na nossa caminhada, não é tanto a doutrina, mas é os relacionamentos que fazemos na igreja. Os relacionamentos que fazemos na igreja nos ajudam muito. Muito mesmo. Por isso é a importância desses relacionamentos. Por isso é a importância de cultivar isso que a Deise fez ontem, de ela e Júlio, né, ficar aqui com esses jovens, esse grupo enorme de adolescentes. Isso é muito importante.
Porque é nesses relacionamentos de adolescentes, de relacionamento de crianças, de jovens, de adultos, senhores e senhoras, é que nós encontramos essas verdadeiras amizades e que nos auxiliam nos momentos mais difíceis da nossa vida cristã, nas nossas tribulações, das nossas provações. E é fundamental isso, desenvolvermos isso. Por isso, os departamentos da SAF têm a sua muita importância. Que a plenária é uma reunião técnica, mas os relacionamentos dos departamentos nos lares são muito íntimos, muito agradáveis. Aquela convivência de irmãs dentro dos seus lares. Na década de 60, eu devia ter aí meus 10 anos, minha mãe era membro da Igreja Presbiteriana de Niterói, mas no bairro surgiu a Igreja Presbiteriana do Sinai. Então, mamãe era assim, era membro da Igreja do Centro, mas a SAF ela era da Igreja do bairro. E o que acontecia? Nós íamos para reunião de departamento. Já com meus 8, 10 anos, já frequentava reunião de departamento. Porque mamãe tinha 3 filhos, não tinha onde deixar os filhos, então íamos juntos. Eu acho que devia ter uns 8, a outra devia ter uns 4, e a outra com 2. E aquela escadinha, nós íamos para a reunião do departamento da SAF. É claro que a gente era muito pequeno, nem lembro mais nada do que era feito. Mas me lembro que tinha lanche. Isso era ótimo. Tinha lanche. Mas o que ela gostava? Ela gostava de estar junto com as senhoras, de conversar, de participar da reunião da SAF, ali no departamento que ela frequentava. Gostava muito, muito daquilo. E são esses relacionamentos que envolvem as senhoras, que envolvem os homens, que envolvem o coral, que envolve o conjunto feminino, que envolve a mocidade, é que nos auxiliam nos momentos mais difíceis da nossa caminhada e nas nossas lutas. Nas nossas lutas. Em 1977, em novembro, eu estava num dilema. O meu presbitério lá de Niterói havia me falado de que não havia campo, então que eu poderia escolher para onde eu queria ir. Me pegou de surpresa. Eu confesso, já até falei isso aqui, que no início do ano tinha se programado que eu ia ser pastor da mocidade e de uma congregação. Então não deu certo e tal. Em novembro eu vim aqui para falar num retiro de jovens ali na São Miguel, na casa do papai, 70 jovens. E eu, no final de semana, no domingo, fui para a casa do pastor Valdir, e ele me falou: amanhã eu estou indo para Blumenau, você quer ir? Eu falei: eu quero, porque a minha avó era de Blumenau. Eu falei: então eu vou conhecer Blumenau, que é a terra da minha avó, a avó paterna. E no meio do caminho, conversando com ele, eu disse: Valdir, eu estou aqui com 4 convites, eu não sei para onde eu vou, queria que você me ajudasse. Ele disse assim: eu vou piorar a situação, eu vou te fazer o 5º convite. Eu falei: eu quero que você venha trabalhar aqui em Florianópolis com a mocidade do Estreito e de Florianópolis. Eu aceitei, e foi a melhor coisa que eu fiz. Vim morar aqui em 78, e eu pensei que eu ia ficar como pastor aqui uns 5 anos, depois ia nunca sair daqui. E eu agradeço a Deus muito o tempo todo que eu vivi e que ainda vivo em Florianópolis. Mas Valdir passou a ser assim uma pessoa muito íntima, no relacionamento que criamos juntos. Eu vivia muito na casa dele, com a Ondina, eu e Sandra íamos muito na casa dele, e uma amizade muito grande, esse tipo aqui de amizade do peito. E ainda somos bons amigos. Nós precisamos desenvolver isso na igreja. Precisamos criar esses relacionamentos dentro da igreja. Por isso a igreja tem esse interesse de abrir o leque,
de envolver os irmãos, porque, como disse o Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Unidos os irmãos. É um relacionamento, é uma teia que envolve todos. E quando a gente faz isso, a gente nos fortalece. Isoladamente, nós nos tornamos presa fácil. Se pegarmos a vivência de um rebanho, a ovelha que se afasta, ela se torna presa fácil do lobo. E o que eu quero dizer isso? Nós nos animarmos na fé, nos afastarmos, não termos mais aquela convivência espiritual. Cada vez que nós nos isolamos, vamos perdendo esses relacionamentos. Por isso é nessa necessidade de cultivar isso dentro da igreja. E eu vejo aqui o Mateus, a preocupação dele é almoço comunitário, dia comunitário, vai ter pizza não sei de quê. Ótimo isso. Muito bom isso. São esses envolvimentos que nos unem e que nos fortalecem. Quando sabemos o que se passa na vida do irmão, poder ajudá-lo, apoiá-lo em cada momento da sua caminhada, da sua vida constante diante de Deus. Relacionamentos. Jesus nos deu esse exemplo. Pedro, Tiago e João. O relacionamento de Jesus com João, discípulo que ele amava. No Velho Testamento nós temos um grande relacionamento. Davi e Jonatas. Davi havia sido escolhido para ser o futuro rei de Israel. E Jonatas era filho de Saul. Saul ficou com muita raiva e queria matar Davi. Porque o que acontecia? Ele tinha medo de que Davi assumisse o cargo que deveria ser de Jonatas, porque Jonas era o filho mais velho. Só que Jonas não estava preocupado com isso. Ele tinha uma grande amizade com Davi. E muitas vezes ele salvou Davi da ira do seu pai que queria matá-lo. Nos diz a Bíblia lá no Velho Testamento que Jonatas amava Davi, Davi amava Jonas. Uma amizade muito íntima. Aqui eu quero descartar qualquer outra possibilidade a não ser um relacionamento de verdadeira amizade. Relacionamento puro entre duas pessoas, que deve haver entre pessoas. Entre um homem, uma amizade com outro homem, isso é muito importante, uma mulher com outra mulher. E também entre homens e mulheres. Isso é muito importante. Eu agradeço a Deus pelo relacionamento, pela amizade que se criou aqui durante muitos anos. Lá na Trindade, eu sempre morei grande parte na Trindade, e às terças-feiras nós tínhamos a reunião de estudo bíblico na nossa casa. Isso em 79, em 80, daí por diante. Quando eu olho para trás para aqueles garotos, Guxa, Letícia e outros que eu não vou aqui, tem tantos que eu não vou me lembrar, são relacionamentos de grande amizade. Toda terça-feira, estudando a Bíblia ali, Filipenses, Colossenses, João. Aqueles meninos, hoje são homens, mulheres e líderes nas igrejas por aí fora. Quando eu vejo o Miguel lá em Joinville, quando eu vejo um Ricardo lá em Blumenau, quando eu vejo um Jairo lá em Joaçaba, quando eu vejo um Walter aqui na nossa comunidade, eu me sinto feliz de ter sido envolvido nessas amizades. Um João Davi. Pessoas que desenvolvemos grandes relacionamentos e que hoje trabalham dentro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Invista tempo na vida das pessoas. Também eu não consigo criar uma amizade com alguém se eu não investir tempo na vida. De querer conversar, de sair juntos,
de desenvolver atividades. É fundamental isso. Para não corrermos o risco de, a longo prazo, ficarmos isolados e perdermos essa grande perspectiva. Então, nessa manhã, eu gostaria de fazer esse desafio para você e para toda a sua família. Desenvolva relacionamentos, especialmente companheiros e amigos do peito, amizades que nos auxiliam e que nos fortalecem. São laços de amizade profundas que nos mostram a grande preocupação de Cristo com a nossa vida e com a nossa fé. Isso nos fortalece, nos auxilia em toda a caminhada. Que Deus abençoe a igreja de Florianópolis, que ela continue a criar laços de amizade, laços de afetividade. Nunca nós, como ele disse na poesia, porque no momento em que passa a ser um nó, deixou de ser um laço. O que é um nó, segundo a poesia? É quando aquele nó deixa de ser algo simples, algo maravilhoso, e gera opressão, domínio, e nada disso é verdadeiro. Que Deus então abençoe a nossa igreja e que o Salmo 133 seja sempre uma verdade em todos os segmentos da nossa querida igreja. Amém.